E agora vamos acompanhar uma entrevista com o padre Cristiano Batista sobre as solenidades do Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. E agora nós vamos conversar com o padre Cristiano de Moraes, que vai falar sobre as solenidades do Dia de Todos os Santos e dos fiéis defuntos. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu agradeço, e falar de Todos os Santos é reconectar a nossa vida à santidade, e dos fiéis defuntos é fortalecer a compreensão da eternidade após morte. Padre, o que essa solenidade, Dia de Todos os Santos, representa para a nossa igreja? A solenidade de Todos os Santos ela tem uma dimensão histórica, porque nos convida cada vez mais a voltarmos mais para Deus, que foi a história própria de Todos os Santos. Tem uma compreensão eclesial que nos fortalece para voltarmos mais à comunhão com a Igreja dos Santos, tanto a igreja aqui quanto a igreja na eternidade. E é sempre uma motivação para a gente viver o ideal da santidade, que é cada vez mais nos estar em comunhão com Deus, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Qual a relação que este dia tem com o Dia dos Fiéis Defuntos? Existe uma relação muito grande no que diz respeito à festa de Todos os Santos e os fiéis defuntos, tanto quanto as raízes bíblicas, quanto a história, a realidade litúrgica e principalmente a realidade contemporânea da vivência da santidade e da compreensão da eternidade. Do ponto de vista das raízes bíblicas, a gente buscar a santidade é estar conectado maior com aquele que é o santo, que é o próprio Deus revelado no Antigo Testamento, Yahvé, e mais ainda é a gente estar sintonizado com o segmento da pessoa de Jesus Cristo. E essa compreensão da santidade nos remete sempre a perceber que nos leva à eternidade, porque a vivência da santidade aqui nos dá a garantia da eternidade. Por isso que há uma relação profunda entre finados e também a busca da santidade. Sendo que a liturgia da Igreja, ela começou a celebrar a festa de Todos os Santos no século VIII e a festa de finados no século XIII, para mostrar que os santos conhecidos são venerados e também aqueles santos fiéis defuntos que não são conhecidos também fazem parte da glória de Deus. E a liturgia da Igreja celebra sempre como uma festa móvel. Se cair no meio de semana, Todos os Santos, a Igreja ela coloca no domingo. E se caso o todo finado sair no domingo, então fica no dia mesmo da semana. Mas a liturgia da Igreja ela considera que é sempre uma celebração que atualiza a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando a gente celebra a vida de Jesus, nós estamos fortalecendo a nossa conexão íntima com Jesus Cristo, tornando semelhante a Ele no seu pensar, no seu sentir, no seu viver, e ao mesmo tempo participando da sua ressurreição. Por isso que a palavra finados, ela tem uma compreensão de fim como a cessação da vida biológica, como finados tem uma compreensão de finalidade. A finalidade da santidade é viver mais próximo e também a finalidade da santidade é a eternidade. Por isso que liturgicamente tem um sentido profundo. E para a nossa realidade atual, a santidade ela anda de mãos dadas com a eternidade, porque o Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, ou Exultate, nos convida a cada vez mais a sermos santos. Não é buscar essa santidade no extraordinário da nossa vida, mas no ordinário, na simplicidade e na espiritualidade. E a gente aprende a viver a santidade quando a gente aprende a integrar a compreensão da morte, da nossa finitude, e também a gente aprende a administrar as nossas perdas, que é o luto. Por isso que dia de finados não é dia de tristeza, de depressão, de desânimo. Dia de finados é um dia em que a gente recorda com carinho as pessoas que nós amamos. Dia de finado é um dia que a gente renova o nosso compromisso com a vida. Dia de finado também a gente revitaliza que a morte ela não é o fim da nossa existência. A morte ela é uma oportunidade para que tenhamos mais vida e vida em abundância. Por isso que dia de finado
é sempre renovar a sua fé no Deus da vida, um Deus que veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Qual a melhor maneira que nós cristãos devemos vivenciar essas solenidades? A solenidade de Todos os Santos é uma solenidade que nos convida a aprofundar aquilo que é essencial em nossa caminhada, que é a espiritualidade. A espiritualidade é um convite para a gente estar sempre conectado com o grande Espírito, que realmente vem do Antigo Testamento, presente nas águas, mas está presente também na vida. E esse Espírito, ele foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, como diz João, e esse próprio Espírito Santo foi revelado em Pentecostes. Por isso que vivenciar esse dia todo santo é sintonizar a nossa espiritualidade. E por outro lado, vivenciar o dia de finados é, acima de tudo, reconectar a nossa compreensão de que o nosso Deus é um Deus que nos ajuda a viver mais e melhor. Por isso, nós partimos da compreensão no dia de finado que nós não nascemos para morrer, mas nascemos para ressuscitar. E a ressurreição de Jesus, ela é paradigma, ela é modelo para a gente viver esse dia e, acima de tudo, recordar com carinho as pessoas que passaram em nosso meio fazendo bem. É importante também falarmos sobre o luto. O que nós devemos fazer para conseguir superá-lo? Falar do luto é falar das nossas perdas durante a vida, é falar sobre a vida. Por isso, o luto, ele não é uma doença. O luto não é uma perda sem significado. O luto é sempre uma fase que nós passamos em nossa vida que é suportável e superável. E como toda fase tem início, meio e fim. Então o luto não é a gente ficar deprimido, triste, é a gente ficar com saudade, sim. Mas o luto nos convida a gente rever nossos valores, o luto nos convida a gente perceber quão é importante nós e as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vivenciar o luto como lutar por uma vida mais digna por nós, uma vida digna por quem amamos. Por isso que, como professor e escritor, eu publiquei o livro Falar da Morte para Viver Alegre e Esperançoso, em que eu tento mostrar que aprender a conviver com o luto é aprender a administrar a nossa vida. Diga-me como você vive a vida e dir-te-ei como você viverá o luto. Diga-me como você vive o luto e dir-te-ei como você vive a vida. Então, o luto está sempre ligado à compreensão da vida. E a compreensão da vida remete à nossa compreensão de morte. Por isso, viver bem o luto é aprender a viver uma vida com sentido. E aprender a viver uma vida com sentido é aprender a dar uma compreensão mais cristã da morte. Aí sim, viver um luto pela fé, com a fé e na fé, nos ajuda a retomar a nossa caminhada, a nossa vida. Obrigada, Padre, por sua participação aqui no programa. O senhor será sempre bem-vindo aqui. Eu agradeço e convido a todos os fiéis católicos a viver o Dia de Todos os Santos como um dom e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Porque a santidade é um dom de Deus dado a todos nós para vivermos com maior intimidade com Deus e amor às pessoas. E, ao mesmo tempo, é uma tarefa em que a gente constrói essa santidade no dia a dia. Também desejar uma boa convivência no Dia dos Fiéis Defuntos e Finados como uma revitalização da nossa opção pela vida e também uma nova compreensão da realidade da morte, onde a morte não é o fim da vida, mas a morte é uma oportunidade que Deus criou para que vivêssemos mais e melhor.